paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, mais uma noite de estudos com um tema que é a nossa casa, né? Aniversário da nossa casa que foi ontem. O título da palestra, que não é bem um título, é mais uma força de nossa história. Porque o que aconteceu foi isso, né? O centro nasceu, de alguma forma ele morreu, renasceu e vai progredir sempre, se Deus quiser, pelo nosso trabalho. A frase de Kardec condiz bastante com aquilo que a gente... Quer dizer, quando eu falo a gente, de certo modo, nós estamos na história, mas do que realmente a casa viveu durante algum tempo. Bom, como nasce uma casa espírita? A casa espírita, ontem o Jorge já estava falando, ela nasce no plano espiritual com um desejo muito intenso daquelas pessoas que estão ligadas a um trabalho, a um desejo de trabalhar. E esse desejo de trabalhar está muito ligado à lei de causa e efeito, que diz a doutrina, daquilo que nós fizemos e que nós desejamos agora reparar. Então a casa espírita nasce, e claro que ela tem as bênçãos dos amigos espirituais e principalmente de Jesus. Então a casa espírita ela já está planejada no plano espiritual. Agora, para ela se realizar aqui no plano material, já demanda algum trabalho. E ela vai sofrer ajustes, como a gente vai perceber a história do Ceafa. A história do Ceafa, a gente vai perceber que ela vai sofrer ajustes durante a história, né, que se segue. Aí a gente tem uma foto, né, da diretoria, da primeira diretoria. Bom, a gente sabe o que é um centro espírita. A gente sabe que aí se forma um plano espiritual, a gente sabe que a realização do desejo dos trabalhadores, a gente sabe que tem as bênçãos de Jesus, mas o que é um centro espírita? E aí o Herculano Pires, ele vai dizer para a gente que se nós soubéssemos o que é um centro espírita, né, realmente a função deles, a significação deles, o centro espírita, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ou seja, a gente não trata o centro espírita como nós deveríamos tratar. Nós não temos a coragem da fé para tratar o centro espírita como um centro cultural e, principalmente, né, um centro espiritual, de socorro espiritual. E o objetivo de um centro espírita, qual seria, então, baseado nessa ideia do Herculano Pires e, claro, do Evangelho de Jesus? Primeira coisa, acolhimento. Quem chega aqui no centro espírita, ele tem que ser acolhido. Então, você tem uma recepção, a pessoa chega e ela vai ser ouvida em suas necessidades. O atendimento aí vai depender dos encaminhamentos que serão dados dentro da estrutura de cada centro espírita. Depois, consolar e esclarecer à luz dos Evangelhos de Jesus. Então, o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Aquele que entra aqui tem que ser acolhido e consolado nas suas dores. Esse é o grande objetivo. Às vezes a gente fica muito preocupado em apresentar a casa, apresentar a doutrina, não é o mais importante. O mais importante é deixar que essa pessoa entre, deixar que ela fale o que esteja sentindo e consolá-la naquilo que ela apresentou, sem fazer nenhum tipo de preleção. E o esclarecimento. Aí sim, depois vem o esclarecimento. Depois ela vai ser esclarecida quanto àquilo que ela está ali ansiosa, aquilo que ela está em dúvida. Mas mesmo assim, depois de ouvi-la e perguntar se realmente ela quer ser esclarecida. E por fim, depois disso tudo, oportunizar a reforma íntima. Ou seja, a casa espírita tem que estar pronta para oferecer essa pessoa que quer realmente a reforma instrumentos para que ela realize isso.
Então tem que haver caminhos, e que Jesus apontou, que basicamente o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que oferecer esse caminho para a pessoa, oportunizando a reforma íntima. Para falar de Ceafa, a gente tem que falar de Dona Clemência, que é a nossa fundadora. A Dona Clemência, daí o retratinho dela, ela vai ter a encarnação dela no comecinho do século XX, quer dizer, século XIX ainda, tecnicamente, e ela vai desencarnar em 1985. E no livro dos médiuns, Kardec vai perguntar aos espíritos, e no caso ali Erasto e Timóteo, né, que são os grandes espíritos luminosos, vai perguntar para eles, né, o que é necessário para sermos bons médiuns, né? Por que os médiuns precisam ter esclarecimento? Por que os médiuns precisam estudar? Por que os médiuns precisam trabalhar? Né? E qual é a função desses médiuns dentro da tarefa que lhes cabe? E o Timóteo e o Erasto respondem assim, por isso que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados. Olha só a palavra que ele usa, bem adestrado. Né? Parece até coisa assim de animal, né? Mas é mais ou menos isso, gente, porque o médium vai ser o quê? Um instrumento. E ele tem que estar bem adestrado àquela função. Bem aparelhados, numa palavra, bons instrumentos. E foi esse o exemplo que Dona Clemência deu para a gente o tempo inteiro da sua encarnação. A Dona Clemência, então, ela nasceu em Portugal em 17 de dezembro, eu soube ontem, de 1900, trabalhava no campo sempre muito alegre. Por que, né, essa alegria? Porque ela comentou que o dono das terras onde ela trabalhava, né, disse que trocaria tudo o que ele tinha pela alegria que ela sentia. E aos 20 anos de idade, uma cigana chegou para ela e falou assim, olha, você vai fazer uma viagem muito longa para além mar, né? E chegando lá, você vai morrer aos 85 anos de idade. Aí, uma jovem de menos de 20 anos chegou assim, isso é história, não acontecia nada disso não. Bom, ela vem para o Brasil, né, e a gente não tem muita informação da vida dela, desde essa chegada ao Brasil, né, mas a gente sabe que ela casa com o Antônio Ferreira. A Dona Clemência, ela vai trabalhar num centro espírita chamado Centro Espírita Irmã Catarina, em 1938, que é lá em Vila Isabel. Né? Então, ele é dirigido por dois confrades, né? O Aurino Souto e o Mário Pinto. E o Aurino Souto, eu sabia que tinha ouvido esse nome em algum lugar, ele é citado lá pelo Deolino Amorim, no Espiritismo e os Problemas Humanos, porque ele foi presidente da Liga Espírita do Brasil. Né? Antes da CERJ. E ele foi, né, daqueles que lutou bastante pela unificação do espiritismo no Rio de Janeiro. Então, o Aurino Souto, ele é citado para falar desses problemas, né, humanos dentro do espiritismo. E o primeiro contato com Antônio Francisco Alves é nesse ano de 1968, lá no Centro Espírita Irmã Catarina. A gente também não tem muitos dados, né, de como isso aconteceu. Aí está o Centro Espírita Irmã Catarina, que ele fica ali na rua Silva Pinto, 188. Né? Agora é uma casa, né? E não existe mais. Os diretores do Centro Espírita Irmã Catarina fundaram uma nova casa. Eles terminaram com o Centro Espírita e fundaram uma casa lá aliás, primeiro foi na própria Silva Teles, no porão, na rua Silva Teles. Depois eles foram para Visconde Figueiredo, também em Vila Isabel, e agora a casa chama-se Casa de Catarina e ele funciona até hoje. A Irmã Catarina foi a mentora, né, desse centro, e ela fazia muitas comunicações, ela consolava muitas pessoas, né, desde o Centro Irmã Catarina. Bom, voltando a Dona Clemência, então ela era uma camponesa analfabeta, ela não sabia nem ler nem escrever. Como é que ela aprendeu a ler e escrever? Ela aprendeu sozinha, ela era autodidata, e aprendeu lendo o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então isso é fantástico, é realmente uma coisa que a gente tem que passar e repassar e pensar muito nisso, porque ela aprendeu a ler e escrever lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. A letra dela não era muito firme, né, dona Aldenise? Ela disse que a escrita dela não é muito segura, mas ela aprendeu sozinha, gente. E da melhor forma possível, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo os relatos, então, das pessoas à volta dela, ela nunca se revoltou com nenhuma situação, ela estava sempre alegre e evitava ao máximo magoar as pessoas. Ela realmente, havia situações em que ela se aborrecia muito, mas ela sempre ia relevando, para evitar magoar qualquer pessoa. Quando ela entrava aqui na nossa casa, ela cruzava a porta, ela cruzava as mãos, desse jeito, né, ao peito, e, né, oi? Assim, não é? Assim, desse jeito, o Aldenise está mostrando, e falava: a paz de Deus esteja nessa casa. Né? Por favor, que isso não se torne um hábito. O Espiritismo não tem nenhum sinal exterior. Né? Era uma coisa íntima da dona Clemência, né? Ela fazia, mas a gente não precisa reproduzir. Mas, de qualquer forma, a gente pensa um pouco sobre esse gesto. Era a característica dela, né? Porque talvez, quem sabe se ela na outra encarnação foi alguma freira, alguma coisa? Pode ser, mas é um gesto muito interessante. Eu estava pensando muito sobre esse gesto. Se vocês pensarem bem, quando a gente junta, né, a gente traz as mãos para o peito, na verdade a gente está juntando, né, alguma coisa, né, algo que está ali em volta de você e trazendo para o seu coração. Então seria, eu acho que uma forma dela acolher a todos que estavam ali, porque a gente não sabe o que ela estava vendo. Dona Clemência era uma médium ostensiva. A gente não tem ideia, né, pelo menos não tem muitos relatos, né, da mediunidade dela, né, quanto o tipo de mediunidade dela. A gente sabia que ela era receitista, sabíamos que ela era médium de cura, claro, de psicofonia, né, psicografia, e com certeza, claro, ela via também espíritos. Então a gente não sabe o que ela via quando chegava e que ela fazia essa reverência, né, e agradecia, né, e citava o nome de Deus e declarava a paz, né, para todos aqueles que aqui estavam, encarnados e desencarnados. Bom, era comum, até o final da década de 1970, 1980 a gente encontra também isso, né? Sessão espírita dentro de casa. Era muito comum ter sessão espírita dentro de casa, até porque não existia organização de centros espíritas e a dona Clemência atendia todas as pessoas que batiam a porta dela, bem na casa dela. Né? O atendimento médico naquela época só, agora não tem mais não, tá? O atendimento naquela época era precário, era muito difícil, então as pessoas buscavam, né, os médios de cura, né? E no caso até popularmente as rezadeiras. Então o médio de cura, a receitista, a dona Providência, ela atendia através do... Dona Clemência, desculpa. Dona Providência é uma outra médium, depois um dia eu conto a história dela. A Dona Clemência, ela atendia através do Antônio Francisco Alves e ela receitava muito chá, né, ervas para chá. Claro, muitas pessoas batiam a porta dela, pessoas que não tinham condições de pagar um médico, não existia o serviço público, era muito precário. Mais uma vez eu digo, né, hoje em dia não é tão precário assim. Né? E as sessões na casa dela foram sendo cada vez mais intensas, médiuns, inclusive todas portuguesas, né? todas portuguesas, todas da terra, e foram se desenvolvendo na casa dela, né? Na rua Miguel Couto 135, e ao contrário do coração da dona Clemência, a casa começou a ficar pequena. E Antônio Francisco Alves deu a ideia seguinte: olha, você vai ter que procurar um lugar maior e vai legalizar, segundo as leis vigentes, né, do nosso país. E aí está a casa da dona Clemência, esse sobrado aí, essa casa sobradada amarela,
lá na rua Miguel Couto 135, no centro. Agora, eu não sei se ela morava embaixo, morava em cima, se a casa toda era dela, isso aí eu não sei. Mas a casinha dela está aí, ó, até hoje, lá no centro da cidade. É todo tombado, é todo tombado. Bom, infelizmente esse prédio não existe mais, mas aonde nasceu o Centro Espírita Antônio Francisco Alves foi na rua São Cristóvão 146, que agora é um galpão industrial, não deu para ver direito que galpão é esse, mas é um galpão. Mas o centro nasce aí, oficialmente, é Cobal? Global. Ah, Global, olha só. E o centro nasce 16 de maio de 1939, né, oficialmente nesse endereço. E a primeira diretoria, né, ontem a gente estava só passando, mas a primeira diretoria, o nosso presidente foi um dos fundadores da Hora Espiritualista João Pinto de Souza, em 1938, né? Na Rádio Transmissora do Rio, e estava, né, o Geraldo de Aquino, e estava um companheiro, eu conheço, está encarnado ainda, né, o senhor Renato de Estásio, que também foi um dos fundadores, eu conheço, ele está encarnado ainda, foi um dos fundadores da Hora Espiritualista. O vice-presidente José Moro, o secretário José Vernier Filho, tesoureiro, o marido da dona Clemência, né, o senhor Antônio Ferreira, autor aqui do quadro, né, que vai mostrar a data da fundação e o nosso querido patrono, o bibliotecário, que era o seu Fortunato Vernier, o procurador José da Silva Luzia. Era comum, a essa época, o Centro Espírita ter procurador, né, para resolver os problemas externos, problemas de dinheiro. Era bem comum os Centros Espíritas terem procuradores e recebia salário. Eles recebiam salário ou recebiam uma porcentagem da receita, né, dos sócios. Era bem comum isso, não era nada demais, não. E o diretor dos trabalhos espirituais, claro, Dona Clemência. Está aí a foto da primeira diretoria, né? Eu acredito que é na Rua São Cristóvão, né? Porque se é a primeira diretoria, né, pode ser na Rua São Cristóvão. Eu não acredito que possa ser aqui por causa da estrutura do prédio, né? E não vai ser na Rua João Félix também. José Félix. Antes de vir para cá, o centro começou a funcionar na casa dela, na José Félix 143. Dona José Félix rodou na Clara de Barros, né? Antes de vir para José Félix, foi Clara de Barros. Depois a dona Clemência comprou a casa para ela, não por centro. Na José Félix 143. Pois é, a Rua Clara de Barros, que eu não consegui referência, lá não consegui nada, mas lembrando aqui, né, da Dona Clemência. Para um centro espírita dar certo, é necessário uma pessoa de conhecimento doutrinário, experiência na prática da mediúnica, para que o centro não fracasse nos primeiros meses de existência. Então, a gente pode dizer com certeza que a Dona Clemência foi a responsável da estruturação do Centro Espírita Antônio Francisco Alves e de sua permanência. Porque sem isso, sem essa estrutura, né, sem, né, a comunicação com os amigos espirituais, principalmente do mentor, sem essas orientações, o Centro Espírita tende a entrar em colapso, ele tende a entrar, né, em uma crise, né, de desentendimentos, ele acaba. Muito Centro Espírita acabou no seu nascimento. Então, é a presença desses médiuns com conhecimento doutrinário, com firmeza mediúnica, principalmente com disciplina mediúnica, que o Centro Espírita consegue dar continuidade. Bom, depois, com a maior permanência, né, do Centro Espírita, é a Rua José Félix, e essa permanência é muito importante, porque é aí que vão acontecer os dois trabalhos de peso do Centro Espírita Antônio Francisco Alves, que são as operárias do bem, que com o objetivo de amparar a miséria material e a miséria espiritual, e por que não dizer moral também. E eu digo que essas operárias do bem ainda estão trabalhando, né? Como a gente não tem ainda um trabalho, né, local, nós, né, as operárias do bem, que elas sabem quem são, né, estão trabalhando lá no SEAC, né, e que negócio, eu acho que é um pouquinho até
como é que é? Não, tem uma nova palavra agora, não é mais feminista, femista, obrigado. Né? É um tanto femista, Operários do Bem, né? Mas vamos lá relevar essa parte, porque tem Operário do Bem também, né? Poxa! E é importante a gente fazer uma reflexão rápida sobre esse trabalho das Operárias do Bem, né? Ele é 9 de maio de 42, porque é o grande problema que nós temos. A miséria espiritual, ela gera a miséria material. Né? Essa miséria moral, ela gera a miséria material. E nós temos que combatê-la firmemente. E o trabalho do Centro Espírita é interessante porque ele consegue ver esse viés, ele consegue perceber que a miséria material ele tem uma causa, que é a causa espiritual. E a educação do espírito, a educação, né, material, vai fazer a educação integral de que todos nós estamos precisando. Porque, infelizmente, o mundo está dando educação material e está esquecendo da educação moral. E as aulinhas de moral cristã, Pedro de Alcântara, que é a nossa evangelização, como nós chamamos hoje. Ela começou, inclusive, no dia do aniversário de Dom Pedro II, que é 2 de dezembro de casos de 1945. E a evangelização está aqui atrás, funcionando, né? E daqui a pouco fazendo aniversário também, dia 2 de dezembro. Então, o CEAFA ele funciona há 16 anos aí, quer dizer, antes na Rua Clara de Barros, mas foram só alguns meses. E começa, então, já uma ideia de sede. E aí essa ideia aqui é fantástica. Em 52, né, Antônio Francisco Alves inspira aos médios da casa de fazer cultos no Evangelho no Lar. E eu não entendi muito bem como é que eram esses cultos. Me parece que era em casa de pessoas que pediam, além de ser na casa dos próprios médiuns. Eles faziam um rodízio. Me parece isso. Né? Me parece isso. Muito isso. Sempre as pessoas, até o seu Vanderlei comentou que chegaram a fazer isso, médios conhecidos deles, assim, faziam naquela época. O seu Agenor Ferreira, o seu Agenor, esqueci o sobrenome dele, né? Que ele foi presidente lá do Centro Espírita, aquele na Rua da Parmê, com a João Batista, né? O seu Agenor, ele começou com isso na década de 40, teve a ideia também de fazer isso na década de 40, quer dizer, realmente as pessoas faziam bastante de ir na casa dos outros, fazer estudos, Evangelho no Lar, e claro que os anfitriões, né, ofereciam um café, né, um cafezinho, né, para fazer uma confraternização depois. Isso é muito gostoso, é muito, muito acolhedor. Só que o Antônio Francisco Alves ele chegou e deu uma ideia, olha, em vez de gastar dinheiro com esse cafezinho, vamos pegar esse dinheiro para a gente pensar em usar, né, essa importância para alguma coisa mais nobre no futuro. E eles conseguiram juntar numa caixinha 14 cruzeiros. Né? Aí eu fiquei muito curioso, o que eram 14 cruzeiros? Gente, era 0,38% do salário mínimo da época, que dava esses 14 cruzeiros. Hoje seriam, né, pegando o salário de hoje, R$ 932, os 0,38%, seriam R$ 36. Aí, claro que, né, ninguém deu R$ 36 de entrada num terreno, mesmo se tratando de 14 cruzeiros em 1952. Claro que não foi isso. O que leva aqui a ideia é o gesto simbólico do pouco. É igual sopa de pedra, né? Então, sopa de pedra é o quê? Cada um põe um pouquinho que tem lá no fundo da geladeira, que né? Tem uma cenoura aqui, aí o outro tem um pedacinho de repolho, o outro tem 2 batatas. Daqui a pouco, gente, tem um panelão de sopa que dá para meio mundo. Então, o que aconteceu? O que Francisco Alves fez? Ele tocou no ponto da solidariedade. Cada um dá um pouco. E aí despertou o quê? Despertou aquela vontade que você tem de ajudar, vendo que as coisas já começaram, não partiu do zero. Agora é só continuar, né? Ou seja, né, as coisas estão andando, é só dar continuidade, né? Já tem alguma coisa formada.
E isso foi muito importante. Está aí um espírito bem sábio, né? E a sede própria, então, ela começou, né, com uma campanha de aquisição, claro, aí depois veio uma campanha de aquisição para a compra do terreno e foi fechado a compra, né, parece que de uma viúva, não é isso, dona Denise? O dono dessa casa, ele morreu e ela resolveu vender a casa, né? Para não queria mais continuar aqui. Aí, a dona Clemência com a Maria Juliana compraram a casa, né? E o nome da rua era Guararu, né? Tudo bem, eu fiquei muito curioso para saber o que é Guararu. Guararu quer dizer homem escuro, em tupi, né? E depois mudaram para Rua Viseu, né? E você vê que está tudo em Portugal, né? Está muito interessante isso, né? Então, eu escutei falar, não sei se é verdade, morava um senhor ali na esquina, que ele nasceu em Viseu, ele era português. E pediu lá na prefeitura para trocar de Guararu para Viseu. Mas está tudo em casa, porque Dona Clemência é portuguesa. Os médios, todos, os primeiros médios da casa eram todos portugueses. Né? E o nosso mentor é português, ou pelo menos a última encarnação dele, né, foi em Portugal. A gente não pode dizer que um espírito seja português, claro, né, mas a última encarnação dele foi em Portugal. Então estamos em casa. Calhou do vizinho pedir para trocar o nome da rua. Exatamente, então estamos na Rua Viseu. Então, aquele negócio, como não há coincidências, como nada é por acaso, né, eu acho que nós temos aqui um compromisso sério, né, que vai envolver Brasil e Portugal. Bom, tivemos um período difícil, tivemos um período bem difícil na nossa história. Ficamos fechados durante 10 anos, mas não ficamos inativos. Primeiro porque Dona Aldenise, o Marcos, outras pessoas mantiveram o estudo do Livro dos Espíritos às quartas-feiras. E a gente consultando lá a Sueli Caldas Schubert, né, no livro Dimensão Espiritual de Centro Espírita, né, resumindo mais ou menos o livro fala que o Centro Espírita não é uma construção física, é sobretudo uma edificação espiritual. A gente viu isso no começo da palestra. A gente viu que um Centro Espírita ele é concebido na espiritualidade por espíritos que estão ali sedentos por reparar faltas e por progredir. E eles são, né, ajudados por espíritos puros, espíritos amigos, que vão concretizar, né, que vão dar suporte, né, e o esclarecimento necessário para isso se realizar. E, claro, com as bênçãos de Jesus. Então, é uma edificação espiritual cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Então, nessa descrição, né, do que é um centro espírita, qual é a dimensão espiritual do centro espírita, a gente vê que a casa nunca ficou inativa, a casa continuou trabalhando, a casa continuou produzindo, só não tinha efetivamente as portas abertas, mas as portas do coração estavam. E para os espíritos não precisa porta aberta. Né? Exatamente. Mas as portas do coração estavam abertas. E a gente vai provar por que essas portas do coração estavam abertas. Mas antes, vamos passar aqui por Jesus, naquela parábola, né, da casa que é construída na rocha, só para a gente analisar um pouco mais e entender melhor por que essa porta nunca se fechou. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quem são esses homens prudentes? São os nossos fundadores e são aqueles que deram continuidade, aqueles que ficaram a casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mais uma vez, a casa não caiu, a casa está aqui, a gente está falando. Né? Estamos sendo gravados
As pessoas estão aqui, as portas estão abertas, a casa está funcionando, então a casa não caiu. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E não houve insensatez, dona Denise. O tempo todo que a casa ficou fechada, houve apenas o quê? Uma reflexão de que não era o momento para ela ser reaberta, para dar a continuidade naquele momento. Mas em nenhum momento a casa ruiu. A casa ficou sólida, esperando apenas um momento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda, porque o homem insensato construiu sob a areia. E se a gente está aqui hoje, com as portas abertas, falando numa quarta-feira, já há mais de um ano, a casa não caiu, a casa não ruiu. A casa foi construída sobre a rocha. Mas, lembrando o slide anterior, o coração sempre esteve aberto. As portas fechadas, o coração aberto. Esperando só uma oportunidade de ser reaberta. Então, né? Olha, vejam como o Jorge veste a camisa da casa. Ele até combina, a camisa combina com a casa, olha só, é incrível isso. Né? Em uma quarta-feira de 2015, o Jorge estava caminhando, tentando baixar o colesterol dele. Né? Não vamos entrar em detalhes por quê, mas o Jorge estava caminhando com um colega dele, o Mauro, né? E viu a casa fechada. Quando ele viu a casa fechada, ele ficou triste, o coração dele ficou muito triste. E aí, Jorge, aproveita e conta para a posteridade o que aconteceu depois. Foi porque eu falei com o Mauro assim, vamos lá ver, porque hoje é quarta-feira e a casa deve estar tendo palestra lá, né? Vamos dar uma passadinha lá. Eu nem pensei em entrar, porque a gente estava suado, subindo e descendo ladeira, feito uns doidos aí para acabar com o colesterol dos dois muito alto. E aí eu cheguei aqui com ele e vim chegando e vendo que estava escuro, mas quer dizer, de repente a luz está apagada, né? Tentando me animar. Quando eu vi tudo fechado, me deu uma tristeza muito grande, eu me senti muito mal com aquilo, né? Até já falei ontem o porquê. E aí eu pensei assim, poxa, mas isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, tem que fazer alguma coisa. Voltei no domingo, procurei a dona Denise, aí a gente conversou ali fora, né, dona Denise? A gente conversou ali fora e foi de tarde isso. Ela falou que no domingo estava tendo um encontro de jovens aqui com a Michele. E eu voltei num outro domingo, parece que não teve, aí voltei num outro. A Michele tinha alguma coisa. Foi cancelada. Naquele domingo que você veio, ela não tá. tinha suspendido. Conversamos aqui dentro um pouquinho, fizemos uma prece, né, dona Denise? Fui embora, voltei no outro domingo e estava aqui a Michele. Aí comecei a conhecer a Michele, começamos a conversar, ela começou a frequentar lá enquanto eu ainda estava no Amparo, o ESG. Enfim, depois com os jovens nós fizemos um acordo, o melhor dia seria terça-feira. Aí passamos o estudo para os jovens à terça-feira. Aí começou o estudo dos jovens, aí a gente foi vindo também nas quartas-feiras, o Marcos e a dona Denise aqui estudando, o livro dos Espíritos. E a gente foi amadurecendo, vem Cileide, vem um, vem outro, Mateus, a gente começou a amadurecer a ideia e no final de contas a gente conseguiu sair, né, daquela condição, né? Talvez não, com certeza a espiritualidade entendeu o momento, vou dizer que foi por minha causa, claro que não, mas eu levei um grande puxão de orelha, né? Agora vai lá e retoma o trabalho que você deixou para trás, né? Vai lá e põe a mão na charrua, vamos trabalhar, né? Aí por isso que hoje eu venho para cá, segunda, terça, quarta, quinta, vem na sexta, porque eu preciso muito mesmo. Então, como eu disse ontem, né? Só tenho a agradecer por essa oportunidade e pela alegria assim imensa. E só um detalhezinho para não tomar muito seu tempo, a Cileide teve um sonho uns dias anteriores que ela encontrava com o Eduardo, né? O Eduardo Henrique, né? E levava ela, Mateus e Arthur, com um monte de criança, né? Para um lanche.
E aí a Cineide falava que estava vindo da casa, aquela casa ali, quando ela via na casa, ela na ladeirinha, e via essa casa, como naquela foto. Foi quando eu trouxe ela, essa é a casa do sonho que eu tive com o Eduardo, que eu mostrava, eu estava vindo daquela casa ali. Quer dizer, então a espiritualidade foi só trazendo, foi só ajeitando as coisas e colocando a gente de novo para trabalhar, né? Que a maior necessidade é nossa. A casa não ficou inoperante, nós é que ficamos, por assim dizer, pelo trabalho que a gente deixou um pouco para trás, mas estamos aí. Então, como a gente falou, a casa nunca ficou inativa. A casa ficou com o coração pulsando, com a porta aberta do coração, precisando só abrir a porta física, e que ela foi aberta. E a gente não pode terminar sem antes deixar uma carinhosa lembrança, né, da... Quem? Chegou aqui em 63, gente. Cheguei em 1963. Né? Chegou a 53 anos. Dona Denise está aqui há 53 anos. Linda. Então a gente não pode deixar essa lembrança nunca ser apagada, sempre vívida em nosso coração. Não pode esquecer o futuro está aí, a gente tem que cuidar muito bem desse futuro, porque a continuidade da casa depende sempre daqueles que estão sendo preparados, né? E aquele negócio, claro, né? Tem um presente, nós estamos aqui, né? Então é nossa responsabilidade de estarmos aqui, como a foto, juntos, sorridentes, prontos para o trabalho. E para nós terminarmos, vamos terminar com Kardec, né? Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, e 350, o Kardec ele vai falar sobre a destinação dos centros espíritas, das casas espíritas. Ele começa falando assim, ó, essa a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a aventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Então você vê que são palavras grandiosas, são palavras de destinação, colocando o espiritismo como uma salvaguarda mesmo da humanidade. E ele termina de um jeito que realmente fala da obra da casa espírita. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas, inclusive o Centro Espírita Antônio Francisco Alves, a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Ou seja, nós temos a missão, as casas espíritas, sérias, trabalhadoras, voltadas ao espiritismo cristão, humanitário, de colher o mal com uma rede. Olha só que interessante. A gente não vai, né, pegar as pessoas e trazer para cá, né, para tirar o mal delas. Não, não é isso. Mas a gente vai passar uma rede, né, e colher esse mal. Mas não é bem a palavra colher, que dá a ideia da pesca, né? Não, a gente vai acolher este mal. E quando a gente vê aquela pessoa difícil, né? A pessoa que chega assim, né? Aquela pessoa difícil, quando a gente vê, né, um trabalho futuro, quem sabe, evangelizando-os, né, que recalcitrantes, né, ou às vezes um trabalho que a gente vai fazer, até mesmo a gente entregar uma bolsa, né, e a pessoa for vender essa bolsa na esquina depois, né, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, de realmente, né, pegar
essas pessoas, acolher essas pessoas e evangelizá-las com o nosso exemplo. Fala, Jorge. Só para me, de repente, no dia de hoje, lembrando, né, o centro, né, eu queria saber quem foi Antônio Francisco Alves. Bom, eu sou novo aqui. Antônio Francisco Alves, isso é outra palestra. Essa é outra palestra, porque não dava para falar. Antônio Francisco Alves, ele foi, na última encarnação dele, foi um médico. Foi um médico. É só o que nós sabemos dele. Né? Em outra encarnação, ele foi um padre, né? E foi um padre que teve problemas com a igreja. Né? Então, ele fazia uma interpretação do evangelho que não era de acordo com a igreja católica. E por isso ele foi afastado. Ele foi ordenado em Lisboa, mas ele foi afastado para Viseu, alguma cidadezinha perto ali, uma vila perto de Viseu, para realmente ficar ali escondido, vamos dizer assim, não causar mal às pessoas por aquilo que ele falava. Né? Mas não adiantou muito. Tá, mas isso é outra palestra, isso vai ser uma outra palestra. Isso aí a gente está fazendo estudo, né? Tá trazendo já para a gente fazer uma palestra sobre Antônio Francisco Alves. Né? Tá bom? Bom, gente, então, essa é a apresentação da nossa história. Faltam ainda algumas lacunas que precisam ser preenchidas, né, dona Denise? Porque ela não era de falar muito sobre... Naquela época também, ela não era de entrar em detalhes sobre tudo, né? Uhum. Aí é o que a gente sabe o que ela falava. Mas eu acredito que, em linhas gerais, né, a gente já consiga elementos para a gente pensar a nossa história, porque pela nossa história a gente tem um rumo, a gente constrói uma filosofia de trabalho. Então, eu acho que a gente tem elementos suficientes já para construir, né, uma linha de trabalho. E eu acho que uma das principais é a Operárias do Bem e a evangelização. Então, isso aí já é uma linha de trabalho que a gente tem diante do nosso caminho. Então, está aí, né, as anotações que a gente trouxe, né, da história do nosso centro espírita, e eu espero que todos nós consigamos, de agora em diante, não mais nem fechar as portas físicas e muito menos as portas do coração. Muito obrigado, boa noite.